Bom, bem-vindos e bem-vindas a esse painel, que é orgulhosamente composto somente por mulheres, para falar de wokismo. E queria deixar 2 pedidos muito gentis para a plateia antes de começarmos. O primeiro é que mantenham os celulares ou telemóveis no silencioso, inclusive se forem ver vídeos fofinhos no Instagram durante a nossa intervenção. O que me leva ao segundo pedido, que é, por favor, tentem assistir de fato essa apresentação das nossas convidadas, porque eu costumo moderar eventos com alguma frequência, não só em Portugal, em vários lugares, e sempre fico surpreendida em ver pessoas que não são adolescentes e jovens que não conseguem ficar 1 hora assistindo uma pessoa falar, que não consegue não ver o TikTok ou não ver aquele post chato no LinkedIn sobre o que o novo Papa pode nos ensinar sobre liderança, entre outras coisas. Por isso, gentilmente peço que aproveitem o conhecimento das senhoras que estão conosco nesse painel hoje. Obrigada. E passo agora a apresentação. Temos conosco a deputada de Espanha, Belém Oyorrulha. Graças por la presença. Temos também a Paula Macedo Vaz, que é presidente da Fundação do Museu de Artes Aplicadas de Frankfurt. E temos também a professora Marina Costa Lobo, que é professora da Universidade de Lisboa. Como disse, é uma honra moderar um painel composto somente por mulheres e para falar de wokismo, que é um termo que se confunde o que é realmente o wokismo. Para umas pessoas é uma coisa, para outras pessoas é outra, mas o certo é que vivemos nesse momento, muito influenciada pela administração de Donald Trump, um anti-wokismo. E esse anti-wokismo significa um retrocesso no acesso aos direitos sociais, aos direitos humanos, à igualdade. E é assim que começo a minha primeira pergunta para as nossas participantes, começando aqui pela deputada. Como garantir que esse discurso anti-woke não restrinja, de fato, os direitos humanos e aqueles direitos que já foram conquistados com tanta luta, em especial para nós mulheres? Muy buenos días a todos. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer o convite. Eu acho que este painel é muito interessante e, sem dúvida, em relação ao wokismo tem muita discussão. Eu levo no Congresso dos Deputados 13 anos, entrei em 2011 e devo dizer que, ao longo destes anos, em lugar de fazer uma melhor política, eu vi uma política pior. Hoje, o parlamento está muito mais enfrentado do que faz 13 anos. Hoje, dialogamos menos no Congresso Espanhol do que há 13 anos atrás. Hoje conseguimos menos acordos no governo espanhol do que antes, do que há 13 anos. E, como eu disse, eu acho que é uma política pior, porque eu acho que o parlamento é para chegar a acordos, entrar em consenso. Definitivamente é um local para tomar decisões para melhorar a vida das pessoas. E o que acontece neste parlamento é um reflexo não só do que acontece na sociedade espanhola, mas também do que está acontecendo na maior parte dos países do mundo. Estamos num mundo cada vez mais polarizado e menos centralizado. Ou seja, eu acredito na política de senso comum, muito mais numa política de direita e de esquerda. Acho que o senso comum é quem deve guiar nossa vida e que deve também guiar a política, sem dúvida. E, como eu disse, todo este tempo que eu estou no parlamento, cada vez há menos senso comum. E cada vez vamos mais às soluções extremas, aos extremismos. E essa seria a minha introdução, porque, sem dúvida, eu acho que essa é a grande preocupação que devemos ter. E esta mesa também, nós temos que ver como podemos melhorar as políticas nos próximos anos. Eu tenho 3 filhos e, como os outros parlamentares espanhóis,
queremos trabalhar para deixar um mundo melhor para as próximas gerações, mas acho que vamos pelo caminho errado. Acho que estamos errando, e digo isso em plural, porque eu não gostaria de apontar ninguém, mas acho que todos conseguimos formar o parlamento que nós temos hoje e só juntos poderemos melhorar a situação que nós estamos enfrentando hoje no parlamento. Mas, obviamente, isso exige uma mudança de mentalidade, e esta mentalidade deve ter... saber que não conseguimos mais coisas enfrentando a sociedade, sim unindo a sociedade. E só podemos unir a sociedade tendo um posicionamento moderado, sem extremas, nem esquerda nem direita. Só podemos chegar a acordos cedendo. E, obviamente, não pode sempre ceder o mesmo lado. Os dois lados têm que ceder. Todo mundo tem que ceder um pouco para poder chegar a políticas que sejam úteis para a sociedade. E, sem dúvida, eu acho que isso é o que todos nós gostaríamos, mas não estamos sabendo como conseguir este objetivo. E acho que esta questão geral nós podemos aplicar em todas as áreas. A questão principal desta mesa, que é a sustentabilidade, por exemplo, e sem dúvida a sustentabilidade é fundamental. Acho que existe uma mudança climática inquestionável em todo o mundo e temos que proteger nosso ecossistema, isso é fundamental, mas acho que nós devemos fazer isso com bom senso. Tem essa transição que nós precisamos tanto, nós podemos fazer isso de uma forma ordenada. E acho que essa deve ser a linha que nós devemos aplicar e seguir em todas as questões. Não podemos renunciar a mínimos que são básicos, como a democracia, por exemplo. Temos que estar longe de ditaduras ou de países que têm regimes ditatoriais, mas a democracia pode conseguir tudo, mas isso passa por uma mudança de mentalidade, onde não estejamos polarizados e em posições extremistas, e temos que estar numa posição no centro, dialogando, chegando a consensos, assumindo posturas onde, obviamente, respeitando os limites aceitáveis, mas acho que com o diálogo nós podemos chegar a acordos e a consensos que sejam úteis e que beneficiem a sociedade como um todo. Porque em instituições onde sempre há disputa, eu acho que não servimos aos cidadãos, não ajudamos a cidadania, àqueles que nós fomos eleitos para ajudar. Temos que estar mais abertos aos diálogos, ao consenso, porque é desta forma que nós podemos chegar a acordos úteis em termos de meio ambiente e em todas as áreas. Passo a palavra e depois nós podemos discutir outras questões também. Obrigada. Olá, bom dia. Muito obrigada pelo convite, Zé, ministro Gilmar Mendes, Alfib. Gostaria de começar como presidente da Fundação do Museu de Artes Aplicadas de Frankfurt e presidente da Bienal de Berlim. A gente está falando de um país aqui que nos últimos dias, ou ontem e hoje, acho que depois de Trump foi o país que foi mais mencionado. Eu vou, nessa função, eu faço uso da liberdade artística, ou como em alemão se diz, o Narrenfreiheit, a loucura do bobo da corte, e jogo aqui uma série de lucubrações iniciais, aleatórias, para pensarmos juntos. É uma tentativa de tocar rapidamente em todos os subtemas dessa mesa. A gente começou sustentabilidade versus wokeismo e mais uma série de outros tempos que tangem todas essas discussões. Está numa mesa de impasses culturais e vindo da área de cultura, gostaria de começar recitando, não cantando, porque seria um horror, um verso de Caetano Veloso. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial.
Caetano escreveu Fora da Ordem em 1981, no fim da União Soviética, no limiar de uma nova era, começo de uma nova ordem geopolítica, a promessa de progresso com o capitalismo como forma de vida, o fim da Guerra Fria e a divisão dicotômica de mundo. Uma mudança de paradigma, eu diria. A clássica mudança de paradigma remota ao teórico e historiador alemão Thomas Kuhn. Em A Estrutura das Revoluções Científicas, de 1962, Kuhn defende a tese de que uma ciência, também as ciências humanas e a própria sociedade, não evolui através de mera acumulação de conhecimentos. Segundo ele, em vez disso, um padrão de pensamento substitui o outro e as chamadas mudanças revolucionárias de paradigma ocorrem em intervalos periódicos e irregulares. É assim que as velhas maneiras de pensar, operar e olhar para as coisas são rompidas. E agora a pergunta: estamos nessa nova encruzilhada? Os versos de Caetano também podem se adequar ao momento atual, salvo o grande diferencial. Naquela época, imperava uma visão promissora de futuro. As mudanças tinham ventos favoráveis e traziam esperança. As décadas seguintes foram de grandes ganhos no campo dos direitos humanos e de valores democráticos, até, eu diria, o primeiro governo de Trump. Trump e depois Bolsonaro, no Brasil, abriram, no que eu digo, a Bolsa de Pandora, romperam com o categórico imperativo kantiano de civilidade. Acho que esse foi um dos maiores pecados. Desde então, a agressividade e a negação à diversidade rolam solto. Antes, onde a heterogeneidade era a regra, caminhamos a passos largos em direção às sociedades homogêneas, à democracia homogênea, se isso é possível, onde o outro, a outridade, é excluído da mesa de jogo. E onde vemos a imigração crescente com todas as implicações. Tanto a sustentabilidade e o wokismo têm bandeiras necessárias e urgentes. Não vejo um versus o outro, mas eles se completam nas suas demandas e conteúdos. No mundo em desalinho e diante das ambiguidades da vida contemporânea, precisamos cada vez mais de diálogo e trocas como essas e várias outras. Vejo o Brasil como cutting edge nessa discussão, com o movimento decolonial e agora, mais recentemente, com o contracolonialismo, inclusive, de Nego Bispo. Voltando aos versos de Caetano, ele diria: eu não espero pelo dia em que todos os homens concordem. Apenas sei de diversas harmonias bonitas, possíveis, sem juízo final. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. A arte tem um papel crítico fundamental numa sociedade, não só para questionar o status quo, mas para fazer perguntas. Quem queremos ser como sociedade? Para onde queremos ir? E agora, 35 anos depois da criação dessa música, estamos à deriva. Sem visão de futuro, cheios de incertezas. Incertezas, aprendemos nesses últimos 2 dias, ou crises, podem ser uma chance. Precisamos de uma nova ordem, mais justa, inclusiva, sustentável. Talvez seja a hora de uma nova mudança de paradigma, que virá, caso seja o momento certo. A democracia não consiste em estar sujeita a um mínimo de regulamentação, mas em se ver como coautora de compromissos coletivos que possibilitam a construção de ambientes de vida sustentáveis, socioeconômico e ambientalmente. Em grande parte das democracias atuais, há uma cisão atravessando e dividindo a sociedade. 2 polos incomunicáveis. Como o grande filósofo brasileiro Marcos Nobre recentemente colocou, em algumas democracias não há mais valores compartilhados. Os 2 polos
não estão mais no mesmo campo magnético, não se comunicam mais, e assim não dividem os mesmos símbolos. Vemos isso claramente nos Estados Unidos. Com o rápido crescimento do populismo de direita transnacional, estamos ameaçados por todos os lados e, diante dos perigos que se aproximam, não basta apenas saber que a extrema-direita tem uma rede bem poderosa e bem orquestrada, como vimos antes. É hora de todas as nações democráticas do mundo globalizado e que, segundo o último índice de democracia do The Economist, é minoria no cenário atual, se unirem, reagirem e aprenderem umas com as outras. Os países devem juntar forças e compartilhar experiências, independente de suas particularidades, para preservar a ordem livre e democrática. Na Alemanha, também estamos vendo acontecimentos cada vez mais preocupantes contra a ordem livre e democrática. Pensar em liberdade, cidadania, responsabilidade social na construção de um país democrático ou de uma nova ordem mundial mais humana e inclusiva deve estar vívido nas nossas mentes. Democracia, transformação, sustentabilidade são 3 pilares centrais do nosso tempo e raramente são pensados juntos. Um tema extremamente complexo e importante de ser analisado na conjuntura atual. A otimização conjunta dos desenvolvimentos econômicos, sociais e ecológicos é a questão central da política sustentável e democrática. E a pergunta que deixo é: como a sociedade e a economia podem ser moldadas com visão de futuro e, ao mesmo tempo, estabilizar os fundamentos da vida? Impasse é um sinônimo de encruzilhada. Encruzilhada é um lugar de pausa, um momento parado no tempo em que há mudança de um estágio ao outro ou simplesmente de uma situação a outra. Mas, por enquanto, a coisa está fora da ordem. E precisamos tentar ver, através das brumas, como também já ouvimos hoje, uma visão de mundo por vir. Ou a gente pede ajuda para Exu. Para quem não sabe, Exu é, na crença dos orixás, a divindade orientadora dos caminhos responsáveis por mostrar a direção correta a ser tomada. E, como todo mundo sabe, Deus é brasileiro. Obrigada. Bom dia a todos, saúdo as minhas colegas de painel e agradeço o convite para estar aqui hoje. A Amanda apresentou-me como professora da Universidade de Lisboa, mas eu queria-vos explicar um bocadinho e acho que vou ir também ao encontro daquilo que me foi perguntado. Eu sou uma pessoa que tem estudado, eu ao longo da minha carreira tenho dedicado muito ao comportamento eleitoral e à forma como as pessoas votam de eleição para eleição. E o que é que isto tem a ver com uma conferência inteiramente dedicada às relações internacionais, o high politics, não é? Que tem vindo aqui a ser debatido. Eu acho que é interessante nós percebermos que uma mudança muito fundamental é de que a alta política na Europa, mas noutros países também, deixou de ser algo que é definido à porta fechada. Os eleitorados influem decisivamente na política externa dos países. Isso, quando eu comecei, há 20 anos, dizia-se, bem, a política externa é uma constante dos Estados, não é influenciada, mudam-se os governos, mas na verdade a política externa mantém-se. E essa verdade está, portanto, caiu por terra, o Trump é exemplo disso, mas o que isto significa que as eleições têm uma consequência, podem ter uma consequência muito importante na política externa dos países. E eu comecei a ser convidada nos últimos anos para este tipo de fóruns. E notei isso. Isso leva-me a questionar. Então, o que é que o wokeismo tem a ver com os painéis anteriores? Porque, tal como as minhas colegas já referiram, os debates políticos nacionais têm mudado bastante e um dos temas que
um dos novos temas que surgiram foi este tema do wokeismo, que supostamente divide, polariza grandemente e poderia ser um dos fatores que explica porque é que o Trump ganhou a eleição, não é? Porque a esquerda wokeista defende questões que, na verdade, são inaceitáveis para a maioria da população. E portanto, o Trump é uma reação, a eleição do Trump é uma reação a isso. Então, para nós entendermos se nós entendermos o wokeismo e aquilo que o wokeismo faz, como é que o wokeismo determina o voto, podemos compreender a ascensão do Trump agora pela segunda vez. Eu acho que pensar assim é uma falácia. Queria explicar um bocadinho porquê. Na verdade, esta questão do wokeismo surge muito e está muito desenvolvida, surge sobretudo nos Estados Unidos e no Reino Unido. E já foi dito que houve um evoluir desse tipo de discussão em torno do que é o privilégio branco, em torno do que podem ser os direitos dos trans. Há certos temas que são identificados como woke. E que esses temas atingiram o seu pico em 2019, 20, 21. Não estavam no auge na campanha com a Kamala Harris entre Kamala Harris e o Trump. Na verdade, em termos destas iniciativas de diversidade, igualdade e inclusão, elas tinham atingido o seu pico lá em torno do 2021 nos Estados Unidos. A Economist fez uma análise olhando para esse tipo de debates entre políticos, mas também nos média nos Estados Unidos, e que isto já tinha tido um grande declínio. Cancelamentos na universidade, grande declínio, etc. Portanto, o que é que se passa? Essa bandeira do anti-wokeismo é de facto colocada em cima da mesa pelo Trump, mas eu diria que aquilo que está por detrás, o que acontece de facto, é a boleia desse anti-wokeismo, dessa ideia de que é preciso defender a sociedade dessas ideias anti-wokeistas, dessas ideias wokeistas. Aquilo que se fez e que se tem vindo a fazer paulatinamente é um ataque aos direitos humanos, nomeadamente das mulheres e de algumas minorias. Então vamos dar exemplos. Um principal exemplo é a questão do retrocesso nos direitos ao aborto nos Estados Unidos, que aconteceram porque o Supremo Tribunal americano em 2024, em 22, aliás, isto no seguimento das nomeações que o Trump faz no seu primeiro mandato, torna o Supremo Tribunal americano muito mais conservador e, portanto, essa mudança que ele opera no primeiro mandato tem depois consequências já em 22, quando estamos com o mandato Biden. E o que é que acontece? A decisão foi simplesmente que os direitos do aborto passavam a ser regulamentados pelos Estados, portanto, eles antes era o Roe versus Wade, desde o Roe versus Wade era uma política federal, passam a ser pelos Estados, e isto tem gerado enormes diferenças. Atualmente, 13 Estados nos Estados Unidos proíbem o aborto. Alabama, Arkansas, Idaho, Indiana, Kentucky, Louisiana, Mississippi, eu poderia continuar. Isto é a realidade nos Estados Unidos. Depois, outro indicador de que o que está em causa são liberdades não só das mulheres, mas também das minorias, é aquilo que nós temos vindo a assistir nos últimos 100 dias de Trump, que é, isto tem passado nas redes sociais, toda a gente já viu, que são as detenções ilegais de cidadãos americanos, ou então de imigrantes, que não têm qualquer capacidade de resposta e são simplesmente detidos pelos ICE, não é? Que é o Immigration and Customs Enforcement. Eles prendem as pessoas e levam-nos para centros de detenção onde não é seguido
não lhes é dado os direitos os direitos cívicos que eles têm, nomeadamente de serem presentes a um juiz, nomeadamente de poderem ter advogados para resistir à deportação. E segundo os dados que eu apurei, já houve, desde os últimos 100 dias de Trump, houve mais de 65 mil deportações deste tipo, quer dizer. Portanto, esta ideia do due process não está a ser seguida. Então, esta questão, isto ilustra aquilo que são dois patamares. Por um lado, nós temos o debate político em torno desta ideia de a esquerda é wokeista, nós temos que defender os valores familiares, isto do lado do Trump, e, portanto, nós temos que nos posicionar em defesa dos valores tradicionais. Isto é o discurso. A realidade que está por detrás disso é, diria, que, infelizmente, nós estamos numa situação em que a mudança de poder nos Estados Unidos se fez de um partido, que é o Partido Democrata, que respeita as leis democráticas, que respeita a democracia, que respeita o Estado de Direito, para outro partido que não comunga das mesmas ideias e que considera que uma democracia liberal talvez seja melhor, mais próxima daquilo que é comum na Turquia, na Hungria, na Rússia. São modos de operacionalizar um regime mais preferenciais. E isso é uma questão política muito importante, que é dizer se isto também é importante para a Europa. Hoje é o dia da Europa, 9 de maio, e a Europa, se calhar, e celebramos os pais fundadores da Europa, Schuman, mas também Jean Monnet. Há estátuas deles por essa Europa fora. Se calhar nós vamos ter que fazer estátuas ao Trump num futuro próximo, porque de facto o Trump obriga a Europa, como já foi dito, a de facto autonomizar-se. Falava-se muito disso, etc., mas agora a Europa realmente sente, e nomeadamente a Alemanha, mas outros países também, que há aqui uma necessidade de se autonomizar devido a estas consequências das alternâncias no poder dos Estados Unidos. Por exemplo, neste caso do wokeismo e no caso do aborto, na sequência dessa decisão dos americanos, o Parlamento Europeu passou uma lei agora em 2024 em que consagra o direito ao aborto e a defesa dos direitos do aborto em toda a União Europeia. Isto é só um exemplo. Tem-se falado muito da questão da defesa, mas há questões culturais e de defesa da democracia que são muito importantes aqui para a Europa, embora nós tenhamos os nossos problemas. Quer dizer, esta polarização que existe a nível dos Estados Unidos está refletida nos 27 países. Nos 27 países, eu poderei se calhar falar disso mais à frente. Sim. Obrigada. Senhoras e senhores, me digam se realmente não vale a pena não olhar para o celular por alguns minutos para ouvir o que as nossas convidadas têm a dizer. Não acham que realmente vale a pena? Bom, obrigada por essa primeira intervenção. E seguindo, agora começando do lado contrário de novo, com a professora Marina, eu gostaria de perguntar para irmos mais a fundo de por que nós vendo todos esses retrocessos que estão acontecendo, os eleitores continuam elegendo políticos iliberais, como Donald Trump. Aqui na Europa também temos alguns exemplos. O que é que pode explicar essa escolha, essa mudança do eleitorado por pessoas que, enfim, não respeitam os valores democráticos? Obrigada. É uma boa questão. Então, nós agora, quando a questão dos valores democráticos não é considerada como tendo sido posta em causa pelo eleitorado americano, daquilo que a forma como foi, portanto,
quando nós olhamos para os fatores explicativos do voto, a questão da economia é sempre central. E essa questão económica determina quase tudo. Então, aquilo que o eleitorado americano fez em relação ali na escolha entre o Biden e o Trump foi uma resposta a um status quo que consideram que é negativo, que não serve os seus interesses e, portanto, que o Biden não foi capaz de dar resposta a esses problemas. Eu estive no Congresso de Ciência Política Americana em setembro do ano passado e os meus colegas que fazem forecasting das eleições americanas estavam preocupadíssimos porque não havia forma, com aqueles dados macroeconómicos, de prever uma vitória do Biden. Tinha havido sim algumas melhorias, mas a situação das classes médias, que também já aqui foram faladas, e das classes mais baixas americanas, imigrantes ou não, e aliás são de enorme insatisfação, custo de vida altíssimo, e a questão da inflação é muito importante. Já foi dito que em 2024, que foi o ano de todas as eleições, a mensagem comum e aquilo que aconteceu em todas elas, com raríssimas exceções, foi a perda dos incumbentes. Os incumbentes não resistiram à inflação que aconteceu. Na Europa, houve várias medidas anti-inflacionárias de, por exemplo, criar cestas básicas com IVA zero, etc., para proteger as pessoas com menos rendimentos, mas nos Estados Unidos nada disso foi feito e, portanto, o impacto da inflação na vida das pessoas foi duríssimo. E depois a Kamala Harris quer falar sobre o facto do Trump não ser democrático, mas as pessoas não comem democracia. Estão aqui preocupadas se vão conseguir ter um salário mais alto, etc, etc. E, portanto, agora, esse é sempre o fator onde se tem que trabalhar. E os políticos que não estão próximos dessa questão da economia e dos resultados económicos e de delivering para as pessoas em geral, terão sempre grandes problemas. Portanto, acho que foi isso que foi. Mas, por exemplo, a Kamala Harris, ela falava que o Trump não era democrata, que não é um fator suficientemente forte para se sobrepor à economia, e também dizia, e jogou muito a carta da questão do aborto, ela falava muito disso. Sim, foi uma estratégia que não deu certo. E, no entanto, a questão das alternativas e ela não conseguiu. Como ela era vice-presidente do Biden, ela representava a política económica do Biden e nunca conseguiu, nem tive tempo, porque também teve muito pouco tempo, para de alguma forma fazer uma proposta alternativa do ponto de vista até económico, que também não ia ser credível porque ela teve 4 anos a apoiá-lo. Então ela era a candidata da continuidade, não sendo incumbente, era a candidata da continuidade. E isso foi mortal em 2024 em todo o mundo. Em termos das eleições, lá está, por causa das questões económicas. É realmente uma bela análise que também acho que leva a uma outra análise de pensar que os adversários políticos não estão sabendo fazer boas campanhas, porque acham que o tema do eleitorado é X, é atacar e dizer que ele não é um democrata, sendo que, como a professora bem disse, as pessoas não comem democracia, as pessoas querem saber se vão ter dinheiro no fim do mês para arcar com as suas despesas, não é? E tudo mais. Muito obrigada pela resposta, professora. Agora, passando para uma próxima pergunta para a Paula, que também vem da área do direito, né, apesar de também trabalhar com artes, também queria perguntar como é que vê o anti-wokeismo, que isso pode também reverberar nas próprias artes, porque os artistas também são vistos muitas vezes como pessoas woke e também sofrem, digamos, represálias por conta dessas políticas. Como é que a professora analisa, como é que a Paula analisa esses ataques também contra a arte e contra os artistas? Primeiramente, eu gostaria de falar também que eu tenho 4 filhos, adoraria ter um futuro promissor para todos eles, mas eu só acredito num futuro inclusivo, que seja para todos. Então, voltando agora à análise dessa pergunta, eu acho que a questão do wokeismo digamos que eles
pleitam por valores e por questões que eu acho que são fundamentais na existência da democracia. Eu acho que o acordar, né, acordar para a justiça, acordar para seus direitos, é uma coisa que está inerente à ordem democrática, de que a gente espera que todo cidadão participe do jogo político. Então, assim, eu espero que todas as pessoas que tenham a chance ou que tenham, de fato, um direito de participação, não só um direito legal, e que se vejam representados na ordem democrática. E isso eu acho que a gente perdeu nos últimos tempos. A democracia representativa continua sendo a ordem operante em maior parte das democracias mundiais, mas, com isso, também a gente teve uma grande afastamento desse, digamos, da política da vida propriamente dita. Eu estou falando isso do ponto de vista alemão, onde eu moro há 30 anos. E eu acho que a gente, nesse processo, deixamos muitas pessoas pelo caminho. Quando a Bundesdeutsche Republik foi criada, depois da Segunda Guerra Mundial, um dos grandes princípios fundamentais dessa nova república era a igualdade de chance, e que vingou por muitos e muitos anos, e que eu acho que é uma sociedade que tem ainda milhões de méritos nesse sentido, mas que também não é um país que está isolado. Ele está dentro de uma organização geopolítica, ele está num mundo que está em desalinho. E eu vejo isso muito claramente, de que o wokeismo ele não traz alguma... a forma de atuação é uma forma de atuação talvez um pouco mais ríspida, ou, diante da lei dos mais fortes, uma contrapartida ou uma defesa na sua impotência como minoria, ou como uma parte da sociedade que até então não teve voz. Mas eu acho que na causa, assim como a sustentabilidade, eles são necessários e urgentes. Então, eu acho que a gente tem que analisar o que as pessoas estão querendo. A gente não tem que só colocar um label e achar que todo mundo por trás é radical e que eles estão esperando muito mais do que o normal para uma grande maioria da população no mundo atual. Então, a gente está tratando de temas chaves, que é inclusão, pertencimento, igualdade de valores, lugares de fala, e isso a gente pode ir declinando em várias outras partes, inclusive em direitos humanos e direitos fundamentais. No alemão, a gente tem uma palavra que fala Daseinvorsorge, que são os bens e serviços fundamentais para a existência humana. Quem são esses cidadãos que têm esses direitos no mundo atual? São pouquíssimos esses cidadãos. Vamos olhando para determinados lugares, para a América Latina, para a África, muitas pessoas são excluídas do jogo. E esse tabuleiro ainda está em curso, né? A gente não sabe onde esse jogo vai dar. Mas eu acredito num jogo que acumule, não que exclua. Então, eu acho que, sim, temos várias críticas, porque a política do cancelamento não é uma resposta. Eu acho que a política do diálogo, dos compromissos, mas a gente tem que buscar o diálogo. Então, assim, antigamente a gente achava que a polarização era uma coisa ruim. Dentro desse linha de raciocínio do Marcos Nobre, a polarização ainda é boa, porque a gente ainda está no mesmo campo magnético. A gente ainda tem alguma coisa para tratar com o outro, com a pessoa que está à sua frente. Então, eu acho que é esse o movimento. O movimento é de diálogo, de busca de compromisso, como a Manos dizia, né? Viver numa sociedade sem compromisso, viver com a insegurança, com as incertezas e com as monstruosidades à nossa porta, exige de nós compromissos, né? Então, é isso que eu acho que seria o movimento. E eu acho que a sociedade artística, num todo, os artistas, são os primeiros sempre a sofrer com isso. A gente viu no Brasil com a ditadura militar, mas sempre se há um caminho. Foi um dos momentos de maior produção cultural
na história do Brasil. Então, assim, Cido Meirelles burlou o sistema econômico de distribuição de bens, colocando dentro de uma garrafa de Coca-Cola uma mensagem que ele se falava: vamos romper as barreiras dos museus, a gente vai levar o museu para as ruas. Então, são as formas da gente tentar buscar a população como um todo. A gente vive em bolhas, mesmo no mundo cultural, mas temos que romper essas bolhas, que é uma palavra que está muito em voga hoje em dia, mas a gente tem que tentar fazer, como eu coloquei no começo, e que eu acho que é uma das bandeiras do wokismo, uma sociedade para todos. Perfeito. Deputada, o que a Paula disse agora também, que é importante buscar moderação para também falar de certos temas, que, por exemplo, sustentabilidade é rotulado como um assunto woke. Direitos das mulheres é considerado um assunto woke. Direitos das pessoas LGBTQIA+, também é considerado woke. Como a deputada vê uma maneira de encontrar uma moderação para que esses temas sejam tratados de forma séria e não sejam vistos como wokista ou anti-wokista? Sí, bueno, hablemos de igualdad, que Vamos falar de igualdade, que antes você me falou sobre isso e eu não comentei sobre isso. Sem dúvida, eu acho que é fundamental continuar defendendo o feminismo, continuar defendendo o direito das mulheres e não dar nenhum passo atrás em relação a isso, continuar lutando e ter tolerância zero em relação à violência de gênero, avançar, porque nesse sentido ainda falta muito em termos de conciliação da vida profissional e familiar, mas fazer isso não enfrentando, colocando homens e mulheres uns contra os outros, mas juntos, porque só educando em igualdade os meninos e meninas, as crianças em geral, e se trabalhamos juntos é que conseguiremos uma plena igualdade, embora tenhamos avançado bastante em termos de direito da mulher, ainda temos um longo caminho pela frente. E acho que esta não disputa pode ser aplicada também a outras áreas. Por exemplo, a diversidade, inclusão, onde não podemos dar nenhum passo atrás, não pode haver nenhum retrocesso. Também é fundamental não utilizar isso como temas de disputa entre o bandido e mocinho. Isso é igualdade de todos, mas sem impor nada. Ou seja, com a liberdade individual, a responsabilidade individual de cada pessoa e, obviamente, respeitando cada um com sua forma de ser, defendendo, obviamente, o LGTBI e todos, e qualquer pessoa, como ela se sinta bem, e tentar não criar uma polêmica ou uma disputa de grupinhos um contra o outro, tentar, a partir do respeito e da igualdade de oportunidades, viver conjuntamente e não usar isso para polarizar a sociedade, não utilizar isso como uma questão eleitoral. Acho que as ideologias tentam se apropriar da defesa da mulher ou a defesa das pessoas, dos homossexuais. Eu acho que as ideologias que tentam se apropriar ou usar como bandeira a defesa dos direitos sociais não ajuda a defesa desses direitos. Eu acho que deveriam ser estandartes que deveriam ser usados conjuntamente. E se alguém quiser ficar fora, fique fora, mas que a esquerda diga, pegue isso como um estandarte, não, vamos todos juntos. Eu sou do Partido Popular, que é o partido de direita espanhol. Eu não acredito mais, mas não acredito menos na defesa da mulher que meus colegas que estão
dos partidos de esquerda. Então, eu acho que temos que estar longe, nos afastar disso. Acho que são bandeiras, estandartes que deveriam ser comuns e trabalharmos juntos para conseguir os objetivos nestas áreas que são essenciais. Em termos de meio ambiente, que você me perguntou antes. Acho que essas utopias verdes inalcançáveis prejudicaram o objetivo que é conseguir melhorar o meio, preservar o meio ambiente e proteger a biodiversidade. Sem dúvida, eu acho que em todos os âmbitos, em todas as áreas e nesta também, acho que temos que ter os pés no chão, conhecer a realidade que nós vivemos e, a partir daí, melhorar e avançar. Acho que no papel essas utopias ficam muito bem, mas na hora de implementar políticas é importante estar cientes da realidade que nós temos em um país, em uma região como a União Europeia, ou seja, só partindo da situação real para poder chegar a objetivos que sejam objetivos que possam ser alcançados, possam ser atingidos. Eu acredito numa transição, mas uma transição que seja feita de forma ordenada, onde o objetivo seja preservar o meio ambiente, proteger o mundo em que nós vivemos, mas isso tem que ser feito. Obviamente, o setor público não pode fazer isso sozinho, temos que fazer isso com a iniciativa privada em todas as áreas, mas nessa especialmente a parceria público-privada é essencial e acredito que é fundamental. Para isso é fundamental a economia, e a economia e o emprego vão juntos sempre. Que isso não fique prejudicado. Acredito menos na sanção, no castigo, na pena, do que no estímulo para que as empresas queiram melhorar em termos de tecnologia e que sejam mais sustentáveis. E só se público e privado trabalham juntos é que conseguiremos conseguir essa transição tão necessária, mas estabelecendo, obviamente, objetivos viáveis. Só assim não vamos conseguir. Os objetivos têm que ser realistas e trabalhar para conseguir atingir esses objetivos junto com o setor privado. Esse é meu posicionamento com relação a isso. E, por último, surgiu aqui no debate a pergunta sobre o que é que as pessoas querem. E isso, em relação a outra questão que também foi mencionada aqui no debate, com relação à insatisfação com os políticos, claro que eu acho que Trump está errado em muitas questões, mas é preciso reconhecer que nas urnas ele conseguiu uma grande vitória. E aqui foi dito por quê, e é preciso analisar isso. Eu acredito que parte da vitória de Trump se deve a que a maioria das pessoas não está totalmente satisfeita com o wokismo, colocando o wokismo, como você disse, que havia muitas acepções sobre o que significa esse termo. Este wokismo, que vendo isso como uma coisa muito extrema, e vemos aí o resultado das eleições nos Estados Unidos e também das eleições em muitos países, nas últimas eleições de muitos países, as pessoas não estão totalmente de acordo com o wokismo.
E esta é uma análise que nós temos que fazer. Trump foi eleito por um grande número de americanos, e podemos discutir aqui se gostamos mais ou menos sua política, se estamos mais ou menos de acordo com suas políticas. E como eu disse antes, existem aí algumas bandeiras vermelhas, alguns limites, como os direitos humanos, por exemplo, é uma coisa inquestionável. Não podemos deixar de defendê-los. Então, podemos estar de acordo mais ou menos com sua política, mas de uma forma democrática chegamos ao seu poder. Eu acho que vamos ter oportunidade para conversar um pouco mais, mas eu gostaria de concluir falando dos resultados das eleições atuais, com outra questão que ainda não foi mencionada aqui, mas que eu acho que vai sair, que é as novas formas de comunicação e as redes sociais, novas tecnologias, como isso tem impacto nos votos, no comportamento dos eleitores, nos votos dos eleitores. A política mudou, mas faz alguns anos a maioria das pessoas se informava através de jornais, artigos de opinião. Hoje em dia, e principalmente entre os jovens, já não se guia por uma manchete, mas sim por uma imagem. Então, o TikTok dos adolescentes, os Reels, aí que estão aí passando uma coisa e outra, e outra, e outra. Constantemente, os jovens de hoje se informam em 15 segundos de um vídeo ou vendo uma foto. Para mi desesperação. Então, buscar informação com 15 segundos de um vídeo, eu acho que é muito complicado, né? De nós jornalistas, infelizmente, as pessoas se informando num vídeo no TikTok de 15 segundos é realmente um pouco desesperador, para falar o mínimo. Professora Marina, concorda que as redes sociais são muito importantes nessa mudança do sentido do eleitorado? E também já pergunto, trazendo a história do wokismo um pouco para a Europa, saindo um pouco da esfera de Donald Trump. Como você vê, até mesmo em Portugal, agora temos eleições na próxima semana, se esse movimento wokista tem alguma expressão nos partidos políticos em Portugal? Sim, obrigada. Em relação aqui à questão das redes sociais, eu aproveitava para fazer um ponto que eu acho que é importante, que é, eu acho que as redes sociais são importantes porque nós nos informamos através delas, naturalmente, e achei particularmente interessante a forma como o juiz Alexandre Moraes, há pouco tempo, impediu o X, proibiu o X no Brasil, até que tivesse ali uma sede, portanto, havia regras que o X não estava a cumprir e fez frente ao Elon Musk. Quer dizer, nós neste momento temos um empreendedor, o Elon Musk, que está sentado ao lado do Trump, nem o Putin faz isso. Quer dizer, o Putin não tem os oligarcas sentados, pelo menos naquela mesa grande, nós não os vemos. O Musk está lá com um dos filhos. E ele determina o algoritmo das notícias do mundo, não é só nos Estados Unidos, é no mundo. Isso deveria nos fazer questionar. E eu acho que o Brasil teve uma intervenção muito interessante desse ponto de vista e acho que a União Europeia também deveria ter. Porque isso leva-me a um conceito que eu tenho andado a trabalhar, que é o conceito da democracia militante. É um conceito que foi desenvolvido nos anos 30 pelo Karl Lowenstein e que nessa época dos anos 30, os historiadores falam bastante dessa época e com paralelos para a época que estamos a viver agora, não é? Do pré-autoritarismo, na Alemanha, a ideia de que era possível legislar para a defesa da democracia, proibindo certo tipo de partidos que fossem
fascistas, que fossem xenófobos, etc., que fossem contra os direitos fundamentais. Portanto, de alguma forma, os tribunais são chamados aqui à defesa da democracia, tal como acontece agora nos Estados Unidos, em que, em relação a estas detenções, os tribunais também são chamados, o Estado de Direito é chamado a defender aquilo que é a democracia. O problema, como a colega aqui deputada diz, existem os direitos fundamentais e sobre isso todos têm que estar de acordo. O problema é mesmo esse, é que não há acordo. Há uma politização dos direitos fundamentais em todo o mundo. Portanto, enquanto que há 10 anos, se calhar, a igualdade entre homens e mulheres, ou os direitos ao aborto que tinham sido ganhos eram tidos como parte da arquitetura da democracia, a emergência de certos partidos de direita, de extrema-direita, tem vindo a colocar em causa esse status quo. E, portanto, aqui os tribunais podem intervir, é claro que podem responder, bem, mas isso é, no fundo, uma politização dos tribunais, porque, na verdade, nada desses critérios são ou não, nada disso é consensual. Tem que ser tudo rediscutido. Acho que a União Europeia tem tido esta ideia da União Europeia de constitucionalizar o aborto vai um bocadinho nesse sentido. A União Europeia não sabe o que é que há de fazer com a Hungria, porque a Hungria claramente já é considerado uma ditadura ou uma democracia iliberal, e participa e tem o direito de veto num conjunto de decisões que impedem alguma integração e algum posicionamento, por exemplo, em relação à Ucrânia, etc., que eles gostariam de ter. Mas eu não me queria perder aqui. Portanto, isso é uma questão. Voltando aqui atrás, que é só para ilustrar aquilo que é esta ideia de que se calhar temos que fazer uma estátua ao Trump e temos que ter autonomia estratégica. Eu vi isso muito claramente, sendo portuguesa. Nós estamos num momento de policrise já há décadas. A crise da zona euro foi uma crise que foi tratada individualmente por país dentro da União Europeia. Portanto, a Alemanha não quis assumir um papel de liderança e de criação de eurobonds para resolver o problema em toda a Europa, e foi dito aos países, não, vocês têm esta dívida pública, vão ter que resolver. Isto levou a austeridade muito grande, e a partir daí é que tem os surgimentos em grande medida da extrema-direita nestes países e noutros. Portanto, a carta da austeridade foi vendida pela Alemanha naquela crise da zona euro, e, no entanto, a crise da pandemia vê uma mudança de paradigma. Na crise da pandemia, que é uma crise simétrica, não é uma crise assimétrica, aí já a resposta foi criar a dívida pública europeia e ter uma resposta que é de um programa de investimento para todos os países. Portanto, já uma resposta europeia, ou seja, isto está a unificar a política europeia num sentido mais integrador. Isso é um caminho, e o Trump agora continua a fazer esse caminho, mas agora do ponto de vista da defesa. Porque a defesa foi sempre um tema que ficou de lado e que, de certa forma, tornava mais fácil os debates europeus, porque os debates europeus eram só em torno de questões económicas, que nunca são questões de soma zero. É possível pôr todos a ganhar um pouco. A questão da defesa é mais complexa e, portanto, é um desafio para a Europa, mas, de certa forma, é uma coisa mais realista. O que é o desafio que foi aqui dito ontem também pelo colega do El País? É que, se nós entrarmos a nível nacional, o que é que se tem que evitar de dizer que a defesa do clima ou o investimento em defesa é feito em prejuízo do welfare state, do Estado Social Europeu, sim, que é o bem mais precioso que existe na Europa, não é?
que os cidadãos consideram bem mais precioso. É preciso que haja lideranças políticas que expliquem que sem clima, como também aqui foi dito ontem, porque já vamos nos 6 graus, 1,5 grau, quer dizer, estamos a acabar com o planeta. Sem esse acordo a nível do clima, mas também sem segurança, não há Estado Social. Isto feito protegendo as classes mais vulneráveis. Isto é muito complicado, mas isto é o desafio que a União Europeia tem, porque do outro lado está quem consegue fazer argumentos muito fáceis sobre transgéneros e outros temas de alarme para ganhar eleições, etc. Quer dizer, o Trump não tem qualquer solução económica para os Estados Unidos. Agora, o custo de vida aumentou. Já há sondagens que mostram que as pessoas estão arrependidas, etc. Uma coisa é ganhar eleições, outra coisa são as políticas que são implementadas. Do ponto de vista dos políticos liberais, há essa inteligência que ainda não está aí, que ainda não se vê, de como é que se vende políticas do clima e políticas de defesa e, ao mesmo tempo, não se aliena metade do eleitorado. Essa é uma. E a outra, que é uma questão muito, muito importante e que é um dilema europeu, é o que é que as direitas não populistas, que não são de extrema-direita, fazem em relação a estes partidos. O que é que a mainstream right faz? E isso é que é a grande questão, que é: ou se mantém a clivagem esquerda e direita e a direita alia-se à extrema-direita, que é algo que está a acontecer, que eu diria que é talvez provável, não sei, aqui um bocadinho em polémica, a acontecer em Espanha, caso houvesse eleições amanhã. Caso houvesse eleições amanhã, a Espanha é um modelo muito polarizado em que a direita tradicional já o fez a nível regional, a nível local, está aliada ao Vox e, portanto, isso seria também visto talvez como natural a nível nacional se houvesse amanhã eleições. E depois temos o modelo francês, que é um modelo da direita resistir, portanto a clivagem é entre a Le Pen e todo o resto do sistema partidário, que é o modelo alemão também, que eles fazem as coligações entre o SPD e a CDU e rejeitam as coligações, portanto. Isto muda completamente a política, porque aí a clivagem fica entre estes partidos de extrema-direita e todo o resto. E a clivagem é... O que é esta clivagem? Não é o woke, não é? A clivagem é sobre a globalização. É sobre a globalização e que globalização é que os europeus querem. E aí... Esta direita, esta extrema-direita, eles vendem ilusões, eles dizem, nós vamos fazer autarquia. É impossível, já foi dito aqui é impossível realisticamente, o Trump também não vai fazer autarquia. Entretanto está no poder. O que é que a esquerda e os políticos liberais têm que saber fazer? É criar uma narrativa alternativa que seja, em que as pessoas acreditem, que não coloquem o clima e a defesa, ou o investimento em defesa, à frente do Estado Social, que consigam proteger os mais frágeis e que impeça esses eleitorados de serem atraídos por umas conversas muito fáceis, facilitistas. E, portanto, esta elite política que está no poder desde há décadas e décadas, tem responsabilidades, tem grandes responsabilidades na forma como se foi distanciando daquilo que são os problemas e os problemas reais das pessoas e da forma como se consegue de mantê-los a acreditar que este sistema vai, de facto, ter resultados positivos para a vida das pessoas. No dia-a-dia as pessoas estão interessadas no clima, estão interessadas na defesa da Ucrânia, mas isso não pode ser feito à revelia daquilo que são, os interesses do dia-a-dia das pessoas. Isto é uma equação. É um puzzle complicado, mas acho que é o desafio. Estão aqui me falando já para abrir para perguntas. Eu prometo que eu vou respeitar o tempo, mas também tenho certeza que poderíamos ficar aqui mais 1 hora, porque o painel acho que está muito bom. Mas antes de abrir para perguntas, eu queria perguntar para Paula
que seja assim, bem rápida, para falar dessa questão alemã. Tivemos agora eleições recentes, a AfD, infelizmente, aqui é uma opinião bem pessoal, infelizmente teve uma grande votação, e eu, obviamente, como imigrante, jamais poderia dizer que acharia bom a AfD ter o tanto de votação que teve, porque não sou masoquista, mas queria perguntar como é que a Paula vê essa ascensão da AfD, mas, ao mesmo tempo, esse cordão de segurança que a direita moderada impôs ao partido. Eu acho que eu vou continuar o que você estava colocando. Eu acho que foram Só peço que seja breve, professor, por favor. Vou tentar. Desculpa. Temas muito importantes e que eu estava colocando aqui. Eu acho que algumas coisas a colocar. Primeiro, que a gente vê na Alemanha a falência dos grandes partidos políticos, que é o que a gente estava colocando, que é essa tradição política europeia dos últimos, desde o pós-guerra. A extrema-direita, o que a gente tinha colocado antes, com a sua grande potência no mundo digital, ela vem oferecendo no mundo digital a mesma coisa que ela está praticamente oferecendo no mundo real. Não tem uma defasagem entre o possível e o realizável na narrativa deles. Esse mundo paralelo em que eles têm respostas, pode ser respostas absurdas, mas eles têm respostas imediatas para alguns problemas reais da sociedade, não só na Alemanha, como na sociedade do mundo todo. Então, eu acho que essa é uma grande preocupação, realmente. Voltando, então, à questão política alemã, eu acho que o Friedrich Merz, ele foi muito esperto, ele derrubou, quer dizer, o governo do Scholz caiu por causa dos fundos especiais. A primeira coisa que o Friedrich Merz fez, o Partido Democrata Cristão, foi criar os fundos especiais. Ele fez uma mudança constitucional, o artigo 193 da Constituição alemã previa o freio de gastos, a austeridade fiscal, que foi uma modificação com maioria qualificada no Congresso alemão, e ele conseguiu não só a liberação de um orçamento especial de 500 bilhões de euros para a infraestrutura e para a transformação energética, e abriu uma carta branca para a defesa, mas a defesa está fora desses 500 milhões. A defesa ainda está a mais, e também sem cortes na área social. Quer dizer, se o governo é um endividamento que até então inexistente no governo alemão, ou tanto que a extrema-direita, a AfD, fala que é um endividamento a custos das gerações futuras, outros defendem que é um investimento para as gerações futuras, então é toda uma questão também de interpretação ideológica, não só semântica, mas que é muito importante no momento. Então, assim, essa questão da preocupação, né, com o Estado social, o Estado democrático de direito, o Estado social, é uma preocupação real, mas também o governo alemão até agora vem cuidando disso. Se a gente vai conseguir dar conta do recado, já é uma outra coisa. E isso significa dar conta do recado, é levar as pessoas que a gente foi deixando pelo caminho e que foram fazendo a opção da AfD. O que no começo era um voto de desespero ou de insatisfação, hoje virou um voto de convicção. É uma mudança extremamente radical na sua posição política. Então, é o segundo partido mais forte na Alemanha hoje em dia, né? Então, o SPD, que foi um dos grandes partidos alemães, mesmo o CDU, tiveram que fazer a grande coalizão agora para poder governar a Alemanha. E também, a gente viu, a primeira eleição no parlamento do Friedrich Merz, ele acabou perdendo, né? Ele ganhou só numa segunda tentativa, que eu acho ótimo, porque ele merecia esse tapa na cara entre nós. Mas eu acho que isso é uma instabilidade política que a gente não está só vivendo na Europa, como a gente está vivendo na Alemanha, mas em toda a Europa. E é uma reação imediata, sim, à política do Trump, mas também são coisas necessárias que o governo alemão vinha empurrando com a barriga. Então, assim, eu acho que essas mudanças dos Trumps também têm coisas positivas para a comunidade europeia, que estava ali sentado no seu berço esplêndido. Obrigada. Obrigada. Abrimos agora, então, para perguntas. Preferia que primeiro fossem as perguntas e depois os comentários. Pode ser? Obrigada. Em primeiro lugar, meus parabéns pelo excelente desempenho dos nossos panelistas. Mas
pegando o que a senhora disse sobre a música do Caetano, alguma coisa está fora da ordem. Isso se aplica muito também ao discurso político, eu gostaria de ver o seu comentário. Porque, veja, a defesa da participação da extrema-direita nos parlamentos e a sua legitimidade na sua representação política se faz também em nome da democracia. É o argumento que usam. É o argumento que a senhora Le Pen usa para justificar a sua elegibilidade. Não é? Então, você ter, essas coisas são... Esse discurso da democracia foi apropriado por um outro lado. Não é? Também em relação à temática woke. Os anti-woke atacam, por exemplo, as cotas. Em nome do quê? Em nome da igualdade. Os anti-woke atacam os subsídios, o apoio especial para os imigrantes. Em nome do quê? Da igualdade. E mesmo em relação a mulheres. Né? As políticas de inspiração feministas também são combatidas com esse nome, o nome da igualdade de todos. Então, essa é uma coisa, é um desafio importante para quem reflete e quem atua neste mundo em que a cultura, cada vez mais, tem um papel determinante sobre o comportamento político. Obrigado. Olá, bom dia. Primeiro, eu gostaria de agradecer a organização por ter incluído um painel tão essencial quanto esse. Eu tinha uma pergunta que eu acabei decidindo fazer duas, depois da fala da professora Paula, que é uma pergunta sobre poder e influência do poder na agenda de direitos humanos, não só direitos humanos, mas na agenda de sustentabilidade, de segurança, enfim. A primeira é sobre o papel dos governos locais, dos governos regionais nessas agendas, né? Porque a gente viu agora há pouco a Califórnia se tornando a quarta maior economia do mundo, ultrapassando o Japão. O estado de São Paulo já esteve entre as 20 maiores economias do mundo. Então a gente sabe que os governos locais têm um papel importante nessa agenda. O Rio de Janeiro mesmo, a cidade do Rio. O prefeito do Rio tem feito aí políticas culturais, né, de grande porte, levando grandes nomes da música pop para Copacabana. Essa última apresentação da Lady Gaga, e como isso reverteu para o poder público, né, em termos econômicos, que as pessoas não falam disso, falam, não se come cultura. Mas é a partir da cultura que muita gente come. Né? A cultura gera emprego, a cultura gera retornos para o poder público. Então, assim, a importância do governo local nessa agenda, na defesa dessa agenda dos direitos humanos. E aí eu também falo da pandemia. Se não fossem governadores, prefeitos, indo contra algumas diretrizes, né, de presidentes, nós não teríamos vidas salvas, né, como tivemos durante a pandemia. Então eu queria ouvir um pouco da opinião de vocês sobre a importância dos governos locais nessas agendas, né, na defesa dessas agendas. E queria também, depois de ter citado o Caetano, me trouxe aí a memória do último show que o Caetano fez com a Bethânia, que ele canta uma música gospel, né, que foi algo inédito. Ele canta uma música de um pastor, tendo aí em outras músicas comentado sobre a incompetência da América Católica. Então ele está no momento agora dialogando com a religião, né, com a religião católica. E aí me trouxe também essa questão de qual é a influência das religiões, né, do poder das instituições religiosas também nessas agendas, porque a gente sabe que as instituições religiosas impactam, né? A gente está aí com um novo Papa recém-eleito, que pode também mudar muito a conduta, né, da Igreja Católica e de outras religiões com relação à defesa dos direitos humanos. Obrigado. Respondemos algumas e depois fazemos a próxima? Ou... Tá, então fazemos a rodada. Tem mais perguntas ali no fundo? Ali? Mais aqui? Sim, buenos dias. Bom dia. Em primeiro lugar, desculpem porque eu vou falar em espanhol. Meu português não chega a tanto, não dá para tanto. Mas
Eu achei muito interessante essa mesa, porque foram ditas coisas muito interessantes, principalmente sobre esta questão. O que acontece é que eu não tenho certeza se este problema, abordar este problema como woke ou anti-woke, seja a forma mais adequada de tratá-lo. Eu tenho a sensação de que estamos todos, não estou falando das pessoas que estão aqui, que estão aí nessa mesa, mas, em geral, eu acho que isto está nos levando a um estado em que nós temos que escolher um pacote fechado. Os mix, as misturas são mal vistas. E eu não sei se isso é razoável quando nós falamos sobre o perigo da extrema-direita e do aumento da extrema-direita, do crescimento da extrema-direita, de tudo o que tem relação a isso, as consequências disso. Eu não sei se estamos observando os resultados e esquecendo a causa. Talvez fosse estranho ver como na França, por exemplo, os votos principais de Le Pen sejam os bairros que antes eram bairros comunistas. Então, temos que pensar o que leva as pessoas a passar de uma ponta a outra, a fazer essa mudança tão radical de um extremo a outro. E, nesse sentido, eu também senti falta. Teve aqui o comentário da deputada do Partido Popular, com relação a essa questão de que é preciso chegar a mais consenso e menos disputa, mas isso vai de encontro com a atitude que o seu partido e o outro. Eu não estou aqui acusando o partido, o PP, o partido de direita. Acho que está muito bem falar que é preciso chegar a um consenso, mas seria bom se isso fosse aplicado na prática, né, e não se tornasse que cada encontro, cada sessão do Congresso se tornasse uma briga. E o que eu acho é que devemos fazer políticas para adultos, não para crianças, que as pessoas saibam o que está acontecendo, inclusive as coisas mais difíceis. Estamos na situação da situação de manutenção do Estado de Direito. Eu acho que as pessoas entendem perfeitamente que, se querem ter uma previdência social pública, que isto custa dinheiro, que tem que gastar, pagar mais impostos. Se as pessoas souberem exatamente para que vai ser usado o dinheiro que ele está pagando, eles não vão ter problemas de pagar. E, como último comentário, eu acho que a base de tudo isso é a qualidade institucional de cada um dos países. E a qualidade institucional depende não só a democracia não depende só de como as pessoas votam, mas a separação de poderes, uma coisa que está agora muito na moda. Então, ficamos com um pouco menos de 2 minutos para cada uma fazer as considerações finais, tentando responder às perguntas e os comentários do público. Obrigada. Bom, vou começar pela última pergunta, dizendo que eu estou totalmente de acordo com o que o senhor acaba de dizer com relação a esses pacotes fechados. Eu estou a favor ou contra do wokismo. É preciso analisar cada uma das questões individualmente, e é preciso também saber o que é que significa o wokismo para cada um, porque cada um pode ter um conceito diferente sobre esse termo. Então, cada um tem sua opinião com nuances de cada uma das questões. Então, esses pacotes fechados, eu apoio ou não apoio, estou a favor ou contra, então teríamos que analisá-lo. E não pensar na teoria de que temos que chegar a um consenso de que temos que aplicar isso na prática, sem dúvida. Você tem toda a razão. O negócio é como é que a gente consegue isso. Eu estou totalmente de acordo com o objetivo que nós temos que mudar as coisas, porque por onde nós vamos, esse caminho de polarização e não chegar a nenhum acordo não é o melhor caminho. E não tem nenhuma utilidade para a sociedade. Se especulou com relação ao que vai acontecer na Espanha, nas próximas eleições, existe uma maioria
de direita, não sei o que é que vai acontecer, o que sei é o que está acontecendo hoje, e é que a esquerda está governando com a extrema esquerda, com independentistas, nacionalistas e com a banda terrorista de ETA. Então, isso sim é uma realidade. É preciso analisar o que existe e podemos especular sobre o que vai acontecer, mas a realidade que nós temos hoje é essa, e acho que esta realidade tem consequências para esta polarização e falta de consenso que nós vivemos no parlamento sobre as diferentes questões. E, para concluir, respondendo à pergunta em relação aos governos locais, eu acho que a verdadeira política é a política mais real que existe, é a política local, que é a que está próxima aos cidadãos e que defende os direitos. Para defender esses direitos, a política local é fundamental para dar esta primeira resposta e defender as pessoas, porque é quem está em contato direto com esta população, coisa que não acontece em outras esferas políticas. Paula. Os comentários do público. Vou fazer rapidinho. Primeiro, o seu comentário. Não é uma maravilha? A democracia tolera até os adversários. Eu acho que essa é uma das grandes características, né, do jogo democrático. Então, temos e devemos. Mas essas críticas muito pertinentes, ou esses comentários muito pertinentes às críticas sobre as questões utilizadas pelos partidos de extrema-direita, para o que eu digo de medidas ou mecanismos de transições, né, como as cotas, outro tipo de políticas, né, de inclusão, realmente é uma característica muito forte em todas as extremas-direita a nível mundial, né? Então, assim, mas eu acredito nesses mecanismos de transitórios, de transformação, de indo de A para B, a gente tem que fazer alguma coisa para melhorar. Agora, lá. Global Cities. Temos várias no mundo, né? Tem trabalhos magníficos sobre isso, mas eu acho que a gente pode não só pensar em Global Cities, mas também em qualquer outro tipo de cidade. E eu acho interessante o que você colocou contra a cultura e o poder, né, da criação de identidade coletiva. Vimos agora no Brasil ainda, né, com o filme Ainda Estou Aqui, o poder de reparação e de conscientização da arte. Então, a arte tem um papel fundamental. Ela fez uma recuperação de 30, 35 anos que a gente não conseguiu fazer, com várias das nossas medidas no Brasil, né? Então, viva Daniela Thomas, Walter e Fernanda. E lá, onde era mesmo que o senhor tinha falado sobre a cultura e a criatividade? E mais uma outra coisa, acredito no mundo ecumênico. Eu acredito que hoje em dia a saída é essa, diálogo, né? O que a gente já vem falando, e também a nível religioso. E eu acho que o wokeismo, eu acho que o mais importante é o que eu tentei colocar no começo. Eu acho que o que eles defendem, as bandeiras são extremamente importantes. As causas são fundamentais, não os mecanismos. Os mecanismos a prática, no momento, é uma prática exacerbada de cancelamento, etc. e tal. E isso não tolero, não acredito que seja esse o caminho, mas eu acho que a gente está falando de causa, e as causas são urgentes e necessárias. Queria também só fazer mais um comentário sobre o que você falou também do Le Pen, dos eleitores de Le Pen, né? Tem um livro maravilhoso de um escritor francês que se chama Didier Ribon, que é um sociólogo muito famoso, e que ele escreveu um livro de Retorno a Reims, e lá ele coloca exatamente esse ponto, há uns 15 anos atrás, falando que os pais deles eram trabalhadores, operários, que vinham de uma classe muito... uma classe, digamos, baixa dentro desse sistema de classe, falando assim, e que eles sempre foram eleitores do comunismo e que, alguma hora, eles cansaram, porque eles não tiveram nenhum retorno e que a vida só estava ficando pior. Então, que eles resolveram fazer uma opção pela extrema-direita, que era, pelo menos, uma promessa de futuro. Uma promessa é um engodo, mas é uma promessa de futuro, no caso. E eu queria acabar falando de duas pessoas completamente
completamente diferentes. Um é um filósofo alemão que chama Rainer Fosse, e o Rainer Fosse fala que a democracia deveria ser a realização da justiça. E eu acredito nisso piamente. Eu acho que se a gente incluir todo mundo no jogo, e sem inclusão não há coesão social, e sem coesão social não há chance da gente manter instituições em comum e de criar uma nação próspera baseada em desenvolvimento socioeconômico. E outro é o Eduardo Glissart, que é um filósofo caribenho, e que ele dizia uma coisa que eu acho lindo, que a gente deve tremer com o mundo, e isso significa que todos nós, a humanidade, devia se maravilhar com as possibilidades que temos por aí. Então é isso, muito obrigada. Paula. Antes da professora, eu só queria recomendar para quem quiser entender o caso português, de por que algumas pessoas que votavam no PCP agora votam Chega, tem um livro ótimo que se chama O Fim da Vergonha, que é do cientista político Vicente Valentim, um jovem, que escreve esse livro que explica muita coisa. Agora sim, professora Marina, para encerrarmos esse maravilhoso painel. Obrigada. Começando aqui pela questão de se temos que tolerar os adversários. Com certeza que sim, e certamente a voz dos populistas de direita introduziram diversidade nos parlamentos europeus. A questão é se todos os participantes na política devem respeitar as regras do jogo ou não. Ou se as regras do jogo podem ser completamente subvertidas. O Levitsky, Steve Levitsky e Lucan Way, que são dois politólogos americanos, eles já disseram, quer dizer, a democracia hoje morre devagarinho. A democracia não morre como antigamente, com golpes militares que de repente tomam o poder e acabam com a democracia. Não, são regimes democráticos que têm as instituições, que têm eleições, mas que deixa de haver, como disse lá atrás, separação de poderes, deixa de haver liberdade de imprensa, deixa de haver independência judicial, deixa de haver direitos das minorias, e é assim que as democracias morrem hoje. E, portanto, a questão é, os adversários podem sim, todos, e é bom que falem, mas se isso levar à queda da democracia, estamos também satisfeitos, porque é a vontade popular. Acho que temos que questionar isso, e por isso é que eu falei da questão da democracia militante. Por exemplo, pensando no ataque ao Capitólio que foi feito e incitado por Trump, e mais uma vez o Brasil aí parece-me a dar uma lição ao mundo, não é? De que simplesmente há limites que não podem ser ultrapassados. E isso é muito importante. Acho que isto é uma mensagem, é uma lição valiosa que o Brasil deu ao mundo. Em relação aqui à questão dos woke, anti-woke, trazendo para a Europa, quando se fala de guerra, quer dizer, quando se fala desta questão das clivagens culturais, não se fala tanto do woke anti-woke. Se fizerem um inquérito ao eleitorado português, ninguém sabe o que é que quer dizer privilégio branco, nem nada disso. Só a Iniciativa Liberal fala ninguém disso. sabe. Ninguém sabe. Isso são temas que as pessoas não entendem. Agora, se falarem da imigração, as pessoas entendem, sim. A imigração é, de facto, aqui um tema extremamente sensível entre os eleitorados europeus e que é determinante para toda essa força do que é a política identitária na Europa. A questão da imigração é uma questão que, no entanto, dentro dela tem dois fatores. Um é, de facto, identitário, porque existem imigrações que não são cristãs, que são muçulmanas sobretudo, e que têm perspectivas sobre o mundo e sobre os direitos das mulheres e sobre outros tipos de direitos que são divergentes das cristãs, mas têm componente económica muito forte também. Muito forte. A razão pela qual as classes mais baixas são anti-imigrantes tem uma maioria, 60%, é questões económicas, falta de emprego, é a competição pelos mesmos empregos, pelas mesmas casas, pelo Estado Social, pelo atendimento no hospital, etc. E
há respostas económicas para as causas da insatisfação com a imigração. Pois há as questões identitárias que não se conseguem resolver. Não. Mas se retirassem todas as questões económicas da imigração, também se conseguia resolver em grande parte essa questão. Portanto, transformá-la numa questão económica, que é o que ela é em grande parte, e que explica a tal transferência dos comunistas dos bairros operários que para a extrema-direita. Mas não nos iludamos. No caso português, por exemplo, a maior parte dos... O Partido Comunista está em franquíssimo declínio. A ascensão do Chega, que é o partido que nós temos de extrema-direita lá, não se deve ao declínio dos comunistas. A ascensão do Chega deve-se eleitores que vêm da abstenção e que estavam absolutamente aliados do sistema e que entram para votar no Chega, e também pessoas, e sobretudo pessoas do PSD, que é a direita tradicional portuguesa. Portanto, são esses os dois principais fontes dos votos no Chega. E com isto eu queria fazer aqui uma ligação à questão da qualidade institucional. Porque a carta que o Chega joga e muitos outros partidos jogam, também em Itália e noutros países, é a carta da corrupção e da corrupção das elites tradicionais. E que, no fundo, eles que são os verdadeiros outsiders é que devem ter agora a oportunidade para fazer diferente, porque a par de toda esta dificuldade da classe média compreender qual é que é o seu lugar na globalização, também há uma desafeição em relação às elites políticas devido a práticas, e eu falo do meu país, porque agora temos um primeiro-ministro a braços com questões éticas, porque manteve uma empresa privada com ligações a clientes que têm relações com o Estado, apesar de ser primeiro-ministro. Tivemos um primeiro-ministro também anteriormente acusado e que está não acabou em nada. Ainda está em tribunal por causa de corrupção, e isto é tudo contabilizado pelas populações e que pensam, bem, então vamos experimentar qualquer coisa de diferente, porque claramente este sistema não trabalha para nós. Obrigada. Obrigada. Obrigada a todos pela atenção nesse painel. Agradeço ao FIB também pelo convite e por ter um painel só de mulheres. Acho que esse foi um dos poucos, se não o único. E também obrigado pela atenção de todos. E tentamos não ultrapassar muito tempo. Fica para a próxima, sermos mais pontuais. Obrigada. Sim.